A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Edmilson e quero, nesse momento, trazer uma palavra de reflexão. E a minha palavra hoje é uma pergunta: como será o dia do juízo final? Muito bem. Nós temos uma porção bíblica, como sempre, nas partes escatológicas, as revelações de Jesus dadas a João, o Apocalipse, capítulo de número 20, verso 11 a seguir, nos fornece essa descrição. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Muito bem, esse é um assunto que é muito importante para a Igreja do Senhor, principalmente nos últimos dias. O homem, em sua natureza de pecado, vive nesse mundo como se Deus não existisse. Pensa ser senhor da própria vida e ignora que uma das compreensões é que o mundo é simplesmente aquilo que gira, que é rotativo e que é costumeiro. O justo juiz se assentará em seu glorioso trono, e diante dele serão vistos os mortos, grandes e pequenos. Os céus e a terra desaparecerão, de modo que ninguém poderá fugir ou se esconder. Toda a realidade do mundo material e do mundo espiritual estará reduzido a um grande trono branco. Livros serão abertos e lá serão encontrados os registros da vida de cada pessoa que passou pela terra. Também abrir-se-á o livro da vida, com os nomes arrolados de todos os salvos em Cristo Jesus. Cada um será julgado segundo as suas obras. Os crentes serão julgados e receberão galardão, enquanto que os ímpios receberão o veredito final da eterna punição. O juízo final é um desses assuntos da Bíblia que se encontra fora de moda. Realmente se ouve pregações ou estudos bíblicos que explane essas verdades com temor e fidelidade. Praticamente você não escuta mais. Eis uma razão muito boa de oportunidade para a meditação e também para o quebrantamento do coração. Ora, é um termo que parece ser assustador, mas também parece que ninguém está incomodado com isso. O juízo final, seu dia, como realmente se dará? É uma palavra que, como eu já falei, poucas pessoas estão mencionando. A Igreja de Jesus precisa despertar para esses assuntos, porque o tempo está findando, está se aproximando o tempo do fim,
E a gente não tem outra escapatória a não ser voltar-se e correr-se para Deus. Mas a gente poderia formular uma outra pergunta aqui. Existe necessidade de um juízo final? É aqui onde eu quero também proceder com vocês e observar outros textos bíblicos para a nossa meditação no Senhor Jesus. O que diz a palavra do Senhor a respeito disso? A Bíblia está repleta de passagens que falam de um dia do juízo final. Não fala de dias, como se houvesse vários juízos, conforme defendem algumas pessoas. No Evangelho de João, capítulo 5, verso 28 e 29, a gente tem uma porção dessa palavra que também fala a respeito dessa possibilidade. Palavra do Senhor que diz em João 5 e também o verso 28. Veja o que aqui diz a palavra do Senhor. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Essa grande verdade está totalmente explícita, clara, contundente nos textos bíblicos a respeito da volta e do retorno de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Mas o que a palavra fala também em 2 Pedro 3, verso 7, a gente poderia ver o que essa escritura nos fornece. 2 Pedro capítulo 3, verso de número 7. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O que diz também a palavra do Senhor escrita em Hebreus, no capítulo 9, o verso 27. Porque a morte passou a todos os homens, e ao homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Há quem questione a necessidade de um dia de juízo, alegando o destino de cada pessoa já definido após a morte, uma vez que os crentes e os ímpios seguem, respectivamente, para o gozo celestial e também tormento no inferno aqueles que não creram no Senhor. Afirmamos a necessidade do juízo final, principalmente por algumas razões. Essas razões são exatamente o Senhor trazendo a sua graça, a sua misericórdia àqueles que o amam, e o Senhor também trazendo a sua justiça em forma de juízo para aqueles que não creem e não acreditam no Senhor e na sua palavra. O foco principal dessa palavra é alertar você que o juízo final está chegando, que há um dia reservado, onde os céus se enrolarão, onde a terra experimentará também a justiça do Senhor, inerente a todos. Isso o Senhor tem provado seu amor para conosco, quando, sem merecimento, salvou-nos da perdição eterna. Se você quer experimentar o gozo celestial, crendo em Cristo Jesus, se livrará do dia do juízo. Quando o escritor aos Hebreus cita que o homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo,
ele já define também aquele destino pelo qual aquela pessoa passa a sua fase após a morte ou no mundo dos mortos. E você precisa garantir em Cristo Jesus a sua vida com Cristo, para que o juízo final não lhe apanhe e não lhe pegue de surpresa. Então, como será o dia do juízo? Será exatamente assim. Aos que não creem, o Senhor trará a sua punição, a sua sentença. Não porque ele deseja que o homem assim viva, o homem assim se submeta a essas punições. A palavra do Senhor, escrita pelo apóstolo São Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele disse que o Senhor deseja que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. É o desejo de Deus te salvar. É o desejo do Senhor guardar, preservar a sua vida. Mas o juízo de Deus é necessário, porque é onde o Senhor vai mostrar sua justiça e é onde o Senhor vai mostrar o seu amor. A justiça do Senhor, ela é reta, ela é plena e ela é sem parcialidade. Esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus que nós veneramos, o Senhor que faz segundo a sua vontade, segundo os seus propósitos. Eis que virá aquele grande dia. E sempre quando as Escrituras se referem ao dia reservado, ele está falando exatamente desse juízo final. E me parece que pela Escritura de Hebreus, esse dia já pode acontecer, logo na sua morte. Então tome cuidado. Tome posse da vida eterna hoje. Aceite-o no seu coração e livre-se daquele grande dia. E será também um dia grande e glorioso para os salvos. Será um dia grande e glorioso para aqueles que herdam o céu. E quero que você seja também um herdeiro do céu. Guarde o seu coração. Preserve-se para Deus. Porque só assim você vai experimentar o gozo celestial, o gozo eterno com o Senhor nosso Deus. É um juízo de um dia, é um dia de juízo. E como falei, ele pode acontecer individualmente, sem antes que venha aquele grande juízo do trono branco, em que o Senhor julgará os que estiverem na terra. E todo julgamento que o Senhor faz é baseado nas obras, no que você fez, no que você deixou de fazer. Obras boas serão recebidas pelo Senhor. Obras más serão totalmente lançadas no fogo. E o Senhor já preparou exatamente isso, dessa finalidade. Você acredita que há o céu, deve acreditar também que há o inferno. Você acredita que há salvação em Cristo, também há perdição para quem não crê em Cristo. Então, o céu é uma realidade, o inferno é uma realidade. O Senhor fez a ambos. O céu para o Senhor, os seus anjos, o trono do Senhor e aqueles que creem no seu nome. Toda a humanidade que crê em Cristo será salva. O inferno exclusivamente para os que desprezarem a palavra de Deus, para os que vivem dando as costas para Deus e fazendo segundo a sua vontade aqui neste mundo. Porque, na verdade, o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. Está reservados, não foi inaugurado. Mas serão lançados para lá, segundo a palavra do Senhor de Salmos, capítulo 9, verso 17. Que os ímpios serão lançados no inferno, e com eles todas as nações que se esquecerem de Deus. Não é lá que você quer ir. Não é para lá que eu desejo que você vá. Esse não é o seu lugar. O seu lugar é o céu. Então corra hoje para Jesus. Aceite-o no seu coração, porque Ele é amoroso, Ele é bom e deseja que você seja salvo agora. Livre-se do dia do juízo final. Para o crente salvo, há o dia glorioso do Senhor.
mas para o ímpio será o juízo final. Deus te abençoe nessa reflexão e o Senhor proteja poderosamente a sua vida. Fica essa meditação e se você gostou desse vídeo, entre e participe do nosso canal da ICB, Igreja de Cristo no IPE. O Senhor te abençoe e guarde em nome de Jesus.